campanha Vamos Encher o Poço do Visconde, organizada pela seção de biblioteca do TRE do Rio Grande do Norte, é o tema desta edição. Começa agora o Justiça Eleitoral na TV. Uma ação solidária é resultado de uma campanha organizada pela seção de biblioteca do TRE do Rio Grande do Norte e arrecadou centenas de livros infanto-juvenis. Os volumes passam a fazer parte de um acervo e serão distribuídos aos filhos dos funcionários terceirizados do tribunal. A campanha Vamos Encher o Poço do Visconde foi lançada no dia 18 de abril, quando se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao aniversário de nascimento de Monteiro Lobato. Os beneficiários são os filhos dos servidores terceirizados da instituição. Essa campanha que o TRE fez é muito importante até para os terceirizados, o incentivo, né? A gente que presta serviço ao TRE é reconhecido pelos servidores também, certo? É um incentivo para a gente cada vez mais se dedicar ao TRE. E esses livros também é muito importante, por quê? Porque isso já é uma ajuda na educação dos filhos dos terceirizados. Além dos beneficiados, o evento contou com a presença de vários secretários e assessores do tribunal. Para o chefe da seção de biblioteca e um dos idealizadores da campanha, a ação valoriza a leitura e as oportunidades que um livro pode oferecer a quem dele se aproxima. Começou com a homenagem ao Dia do Livro Infantil, né, que é a data que marca o nascimento de Monteiro Lobato. Então, a seção de biblioteca, né, através da sua equipe, resolveu fazer essa campanha pensando nos filhos terceirizados, que é uma forma de incentivar o hábito de leitura nas crianças. Eu considero esse um momento de extrema importância para nós do TRE, porque é uma grande oportunidade que a gente tem de incentivar a leitura, que é tão importante para a nossa cultura, para nosso enriquecimento. E nesse momento, justamente, nós conseguimos livros que foram doados pelos próprios servidores do TRE e por Jussier Ramalho. E esses livros estão sendo presenteados para os filhos dos nossos terceirizados, que a gente faz isso assim com muito carinho, para justamente, como eu disse, incentivá-los para que eles criem o gosto, o amor pela leitura. Eles já são todos muito queridos por nós, eu digo sempre que eles cuidam da gente, porque eles cuidam do nosso ambiente do trabalho, do nosso bem-estar, e é um momento que a gente tem de retribuir toda essa atenção que eles têm para conosco e, como você diz, entrelaçar mais esse vínculo. Jussier Ramalho, empreendedor e palestrante, que participou da coordenação da campanha, falou aos presentes sobre a trajetória e a mudança de vida que experimentou por conta da leitura. A ginástica do cérebro é muito importante. As pessoas buscam musculação, trabalhar abdômen, trabalhar a coxa, perna, bumbum e tal. Esquece do principal músculo, que é o cérebro. As pessoas precisam entender, o cérebro exercitado, o cérebro trabalhado, abre muitas portas para que você possa entender melhor, ter mais paciência, ser uma pessoa mais tranquila, mais inteligente e com perspectiva de mundo diferente. Uma oportunidade que eles vão ter de ler. Muitos não podem comprar livro, que não é barato, e eles vão poder ter acesso à leitura. Quem lê, viaja muito mais. Quem lê, cresce muito mais. Quem lê, abre mundos, abre portas, abre oportunidades para que possa mudar a sua vida. Eu mudei minha vida lendo, eu mudei minha vida participando o tempo todo de leitura, de jornal, de revistas, de gibis. Não eram meus, eram emprestados, mas eu busquei. E você que está me assistindo, busque o conhecimento, busque cultura, busque o saber. Só isso fará de você um cidadão melhor e mais feliz. Há um recurso eleitoral da minha relatoria que eu posso deixar para último. Vamos ter um de Elmarinho aqui, um recurso eleitoral, direito eleitoral, o recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido ao Partido Trabalhista Brasileiro, né, por meio do órgão municipal de Elmarinho, e o advogado Dr. Jean Carlos Varela aqui, na relatoria do desembargador Sérgio Maia. Está em mesa, senhor presidente, está em mesa. Na verdade, o processo já identificado por Vossa Excelência, se me permite a Corte, trata-se absolutamente idêntico ao processo que acabamos de julgar, inclusive da mesma zona eleitoral, do mesmo município, a mesma fundamentação. O recorrente é o próprio Ministério Público, porque o juiz da 6ª Zona aprovou com ressalva as contas,
A única diferença, propriamente dita, é de que no processo anterior existia ausência por completa da abertura de conta e consequente dos extratos. Neste aqui, há a juntada de parte dos extratos da movimentação bancária, mas no voto que está disponibilizado, eu entendo que a irregularidade persiste, não apresentado extrato ou ele incompleto, ele macula a prestação de contas, fica obscuro qualquer análise mais real da situação da prestação de contas. Então, por estas razões, senhor presidente, me permitindo encaminhar o voto da mesma forma que foi o anterior, se alguns colegas quiserem algum esclarecimento, estaria aqui ao inteiro dispor. Então, encaminho o voto, também em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a sentença proferida pelo juiz eleitoral da 6ª Zona, para desaprovar a prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em Elvo Marinho, com a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário, também pelo mesmo período que aqui 9 meses, porque eu entendo de que deixar de apresentar o extrato ou apresentar incompleto, eu entendo que realmente dificulta a prestação de contas, pelo mesmo fundamento, entendi que os meses de 1 a 12 meses, os 9 meses estava bem calibrado. Então, por esta razão, eu encaminho o voto dessa forma e qualquer esclarecimento estaria aqui à disposição. Ok, desembargador ao seu. Presidente, antes da coleta dos demais votos, só um esclarecimento do relator. Há nos autos a informação de intimação do partido para apresentação desse documento tido como faltante Na verdade, não há nem essa obrigação, né? O entendimento é que não precisa nem dessa notificação do partido para juntar, se diz, os extratos completos, né? Porque parece-me que há incompletos. Há incompletos, exatamente. Não juntou. Posso verificar aqui? Só com voto. A informação é se houve a intimação. Bem lembrado aqui a assessoria. Na verdade, como houve a aprovação com ressalva, então a juíza entendeu que sequer caberia a intimação para juntar o restante dos extratos, porque entendeu que era uma mera irregularidade e julgou sem ressalva, o que se deduz que não houve sequer essa oportunidade para que se juntasse. Não houve essa, respondendo a Vossa Excelência, não houve essa notificação. Lembrando que o anterior, que nós julgamos agora, embora não tenha sequer apresentado nenhum tipo de extrato, também foi julgado, foi aprovado com ressalva por parte do juiz de primeiro grau, porque entendia que isso não é irregularidade, mas era um precedente já de várias decisões já pacificadas nesse sentido, de que a falta de extrato é uma irregularidade grave, insanável, né, e que compromete a análise da prestação de contas. Não sei se eu esclareci bem a Vossa Excelência. Ok, doutor Vladimir. Esclarecido esse ponto. Posso escolher os votos? Sim, senhor presidente. Desembargador Alceu Ciclo. Acompanho o relator, votado é fundamental. Desembargador Vladimir Capistrano. Senhor presidente, a minha indagação ela decorreu de um aspecto que a jurisprudência tem admitido juntada de novos documentos quando não, até embargos, quando não houve oportunização para o prestador de contas fazê-lo durante a instrução processual. No caso presente, há uma particularidade, é que as contas foram aprovadas. É como se o judiciário tenha dito e efetivamente disse ao partido que aquela documentação,
apresentado é suficiente. Claro que sempre, nós somos uma instância revisora, isso está sempre submetido a um segundo grau de julgamento ou até um julgamento no grau especial. E a irregularidade apontada, em relação à do processo anterior, ela tem uma especificidade maior, porque não é só o fato de que naquela não foi juntado. Pareceu-me, pelo menos, que no anterior não havia abertura de conta, que é, sim, efetivamente, uma falha muito mais grave do que não apresentar os extratos de uma conta que foi aberta. Ou seja, os extratos existem, eles não foram apresentados. É óbvio que, se os extratos não foram apresentados, pode-se sim estar se omitindo uma receita ou uma despesa que deveria ter sido trazido ao conhecimento da Justiça Eleitoral no exercício da fiscalização no processo de prestação de contas. Doutor Vladimir, se me permite também esclarecer que, como você disse, eu não fiz a leitura porque entendia que não ia ter esse debate, porque entendia que era praticamente idêntico. Além dessa irregularidade, da falta dos extratos integrais, né, há também uma irregularidade como a falta de autenticação do livro diário no ofício de que essa irregularidade também está no outro processo. Está, né? No outro processo, igualmente, que eu trago, inclusive, decisões desta corte nesse sentido. Eu vi as decisões colacionadas e, efetivamente, eu concordo da gravidade da falta, porque ela doutor Carlos Vigílio, na época, foi o relator, doutor Gustavo Smith também nesse... eu concordo com a gravidade da falta, porque ela impede o escorreito exercício da fiscalização em razão de nem todos os extratos bancários estarem juntados. Mas aí eu discordo, senhor presidente, discordo apenas pontualmente da penalidade aplicada, porque nós estamos sancionando o partido com 9 meses de suspensão do fundo partidário, que é a mesma pena que foi aplicada no outro processo em que não havia abertura de conta bancária, que para mim é uma falha, uma infração muito mais grave, a não abertura de conta bancária. Então, a minha proposta de penalidade, eu estou divergindo apenas no quanto da sanção aplicada, é que a gente reduza para 2 meses a penalidade aplicada. Ouço o relator. Senhor presidente, eu mantenho os 9 meses porque eu entendo que todas as duas são irregulares, né? Há uma irregularidade, uma apresentou nada, outro alguma coisa, né? E eu acho que compromete a prestação de contas. Então, não vejo diferença para efeito de análise de contas. A omissão integral e a omissão de parte do extrato bancário compromete e inviabiliza a transparência que deve dar à prestação de contas que nós buscamos tanto, né? Então, eu, respeitando e pedindo vênia ao entendimento do doutor Vladimir, eu mantenho a penalidade, obviamente, de 9 meses. Ok, desembargador Alceu. Acompanho o relator. Desembargador Vladimir, Vossa Excelência agora vota mérito. Eu acompanho o relator quanto à desaprovação das contas e divido em relação ao quanto. Eu aplico 2 meses de suspensão. Desembargador Luiz Gustavo Smith. Senhor presidente, embora essa corte venha sempre posicionando a questão dos 9 meses, vem acontecendo com uma certa frequência em casos similares a esse, desde um voto que eu proferi num processo há uns 2 meses atrás, que eu proponho uma certa redução nesse número de meses. Eu cito um caso que foi até o desembargador Glauber estava presente nessa sessão, e eu fazia uma proposta de, nos termos da nova resolução, a aprovação, a desaprovação parcial com uma sanção, salvo engano, na época eu propus 3 meses de suspensão, alguma coisa assim. E isso eu fiz não por criação própria, mas até espelhado em precedentes do TSE. Então, eu acompanho o relator em relação aos fundamentos da decisão, porém, em relação também à quantificação dessa sanção, eu já lançaria aqui, talvez, uma divergência. O doutor Vladimir diverge, mas aponta 2 meses, sugere 2 meses. Eu sugeria, para efeito de análise da corte, algo que atingisse no máximo 6 meses de suspensão, no máximo.
Essa seria a minha proposta. Ok, desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, minha liberdade aqui para falar aqui com o relator, não, enquanto votava aí, doutor Gustavo, eu estou aqui juiz substituto, né, em face da ausência da desembargadora Zeneide, e questionando do relator, na origem, não fosse o entendimento do magistrado de aprovação das contas, qual seria o procedimento? Teria uma diligência? Aquilo que questionou o doutor Vladimir. Ela dispensou a diligência de fazer o requerimento da apresentação dos documentos que poderiam suprir a eventual falha, porque ela entendeu que era insignificante e que aquilo ali, o que já tinha era suficiente para aprovação. A Corte aqui está entendendo diferente. Está entendendo que o que foi apresentado não atende ao que está definido na resolução para a aprovação das contas e está votando pela sua desaprovação. Então, eu enxergo um cerceamento de defesa aí, se é que posso falar nesse sentido. Doutor Glauber, é um detalhe aqui interessante. Houve um recurso por parte do Ministério Público. A recorrida foi intimada para contrarrazoar, na qual tinha os argumentos do extrato bancário e sequer contrarrazoou. Ou seja, sabia que o entendimento do Ministério Público é que as prestações de contas estavam viciadas, irregulares, né, e que, na verdade, não constava o extrato bancário da movimentação. Foi intimado e sequer contrarrazou, que era uma oportunidade de combater esse argumento, não é? E sequer silenciou também. Então, é um aspecto, ao meu ver, a considerar, né? Só a título de informação. É interessante também a argumentação trazida pelo relator, mas eu vou suscitar, senhor presidente, de ofício aqui, uma preliminar de cerceamento de defesa, e aí que importaria na anulação da decisão lá tomada e o retorno à comarca para que fosse oportunizado aí a diligência que seria tomada se não fosse o entendimento do juiz pela aprovação. Que não é minha, mas eu penso que foi o que quis fazer o doutor Vladimir, né? Eu cheguei a pensar nessa possibilidade, desembargador Glauber, mas confesso que não fui tanto, mas me é bastante simpática essa possibilidade de a gente, numa preliminar, se efetivamente for levantada, converter o julgamento em diligência ou anular. Não é de todo... Tem até essa mas nova previsão essa questão da contrarrazão, né, das contrarrazões, para mim, é extremamente pertinente. Mas aí já seria, penso eu, a votação da questão proposta pelo desembargador Glauber, se as contrarrazões seriam suficientes para se desfazer essa tese de que a defesa não foi suscitada a se manifestar sobre o que deveria. Por sua vez, doutor Almir, salvo engano, o entendimento desta Corte, pelo menos nas prestações de contas de candidatos, né, essa notificação sequer é necessária. Porque a rigor é para os a rigor é para apresentar toda a documentação. Não é nem necessário que a Justiça Eleitoral notifique para ele juntar um extrato bancário que não juntou, está incompleto. O procedimento deste feito, ele tem parecer da Cassel também, não tem? Aqui no tribunal? Não. Acho que tem. Não tem. Não tem. Não tem? Que é recurso. Não, é porque, bem, enfim, isso seria uma segunda questão, mas aqui eu vou complementar o que trouxe o desembargador Glauber, não complementar propriamente, mas trazer um novo argumento para o encaminhamento da questão, que é possivelmente, na verdade, a aplicação do artigo 10 do Código atual. Porque eu acho que não seria aqui o caso propriamente de anular a sentença, mas da questão de precisar abrir vista diante de uma circunstância nova ou posterior que influenciaria no julgamento.
Não estou assumindo aqui que é o caso de aplicar. Eu apenas acho que o questionamento é sobre a aplicação do artigo 10. O questionamento seria mais pertinente se me permitir. Vamos julgar, então, Vossa Excelência suscita formalmente essa questão de ordem no sentido de converter o processo em diligência. E a sugestão de Vossa Excelência, então, seria... Não, converter em diligência. Isso. Não, na verdade, é discutir aqui, como questão de ordem, se é o caso de aplicar o artigo 10. O artigo 10 é para que as partes tenham vista dos autos para se manifestarem sobre a questão trazida aqui. Eu não estou assumindo de forma alguma, no momento do voto eu vou dizer o que penso sobre o artigo, mas me parece que aqui o questionamento mais pertinente seria esse, e não, eventualmente, o da ausência de oportunidade para a parte se manifestar em primeiro grau. Não me parece que tenha havido nenhum erro na tramitação do processo de primeiro grau. Na verdade, o que acontece é o surgimento dessa circunstância nova, aventada pelo relator, ao menos em tese é nova, esse aqui será parte da discussão no encaminhamento, no julgamento da questão de ordem, mas eu penso que aqui realmente o que precisamos discutir esse é o caso de aplicar o artigo 10. A questão de ordem eu acho que deveria ser lançada nesses modos. Então vamos lá. Como vota o desembargador doutor Almiro na questão de ordem? O presidente tem que saber em que termos efetivamente... Porque ela é suscitada pelo desembargador Não, em que termos Glauber. efetivamente foi suscitada. Não, eu acho interessante. Eu verifiquei o disposto do artigo 10 do novo. Tá, aqui que é um dispositivo novo que diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O meu questionamento é só esse entendimento de que não é oportuno se notificar para que ele possa cumprir essa diligência. E vários precedentes desta casa com relação à prestação de conta de candidato. Mas parte dos precedentes foi firmada durante a vigência do Código Antigo. Existiria a discussão do Código Antigo, mas eu penso que aqui o grande questionamento é isso aqui, do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. E Vossa Excelência já encaminhou aqui a questão das contrarrazões, porque se isso vem suscitado no recurso que nós julgamos, não cabe, ao meu sentir, invocar o artigo 10. Eu já estou, de certa forma, antecipando o voto. Na verdade, o que nós precisamos ver, no meu entendimento aqui, é qual é o fundamento do recurso. Se essa questão da ausência das contas ou da ausência da documentação completa foi lançada como um fundamento do recurso, aí cabe, indubitavelmente, ao recorrido responder isso nas contrarrazões. Se é um fundamento trazido pelo relator, ainda assim... Não, o fundamento é do Ministério Público. Isso, do parecer ou no recurso? É essa a questão. Se é um fundamento surgido no julgamento do processo... É no recurso. Se é no recurso, aí, para mim, traz outras luzes sobre a questão, porque aí, como Vossa Excelência já até registrou... O relator diz assim, em suas razões, o recorrente sustenta que as falhas apontadas, quais sejam a não apresentação da relação de conta bancária aberta e a ausência de juntada de extratos bancários referente a todo o exercício financeiro, bem como a falta de autenticação do livro diário no ofício, comprometem o exame das contas pela Justiça Eleitoral. Ou seja, o Ministério Público já manifestou seu inconformismo com essa ausência e ele é notificado para apresentar as contrarrazões e não apresenta. Doutor Sérgio, vamos ouvir o doutor Kleber, ele quer usar da palavra. Vossa Excelência tem como fiscal da lei o uso da palavra aqui, não obrigado, como senhor parte. presidente. Serei muito breve. É só para trazer a reflexão dessa corte, uma preocupação do Ministério Público Eleitoral, que é a abertura de um precedente para casos como o presente, no qual eu particularmente entendo que houve sim oportunidade de a parte recorrida ela se manifestar nas contrarrazões, tal como o relator e tal como o doutor Almiro. Mas o que me parece é que houve uma deficiência na assistência jurídica, porque as considerações do doutor Vladimir são muito pertinentes,
não é de se descartar a possibilidade de esse partido ter sim uma conta aberta e, eventualmente, apenas por um descuido, enfim, por uma falta de diligência, não apresentou extratos que ele possui. Mas não se trata de caso, na hipótese, de uma situação em que não foi oportunizada a essa parte manifestar-se quanto ao recurso, até porque ele foi intimado para apresentar suas contrarrazões. Então, o que preocupa a mim particularmente é tomar esse dispositivo do artigo 10, que é muito salutar, veio em boa hora, no sentido de, digamos assim, dar mais uma chance à parte, quando na realidade ela já teve. Então, assim, certamente, em se acolhendo essa possibilidade, temo eu que para o futuro voltará a ser aventada por outras partes, tomando-a como precedente. Então, eram apenas essas considerações. Muito obrigado. Ok, então vamos prosseguir na questão de ordem. Vossa Excelência mantém, a despeito da manifestação do Dr. Kleber? Sim, depois eu mantenho o voto. Eu entendo que essa questão das contrarrazões é uma oportunidade e ainda abre um precedente muito grande. Na verdade, dá chance demais em matéria eleitoral, eu não sou muito afeito, não. De dar mais uma chance, a segunda, a terceira. Já acho que prestação de contas é um processo extremamente aberto, praticamente sem sanção nenhuma, né? E estimula muitas vezes a falta de transparência, porque sabe que a punição é muito pequena. Eu mantém, né? Menino venha, eu mantenho o voto. Embargador Glauber, o voto de Vossa Excelência. Vou concluir, senhor presidente. Eu que tive inclinado na suscitada de ofício a preliminar de cerceamento, e aí aqui iluminado aqui por doutor Almiro, que já adiantou que vai ser contrário, eu suscito uma questão de ordem, não mais preliminar, no sentido de suspender o julgamento e aplicar aqui o artigo 10 do CPC, no sentido de que seja oportunizado ao recorrido apresentar a documentação que é tida como ausente. E digo mais, as contrarrazões, ele estava numa situação de conforto, ele tinha as suas contas aprovadas, a discussão é se seria suficiente ou não para aprovação, não era se ele tinha ou não tinha. Então eu pedindo venha ao relator, eu suscito essa questão de ordem, de suspender e baixar em diligência do artigo 10 do CPC. Só para título de colaborar, 30 segundos, senhor presidente. É que eu estou preocupado com o processo anterior, porque da mesma forma não foi dada oportunidade, ele não juntou nenhum extrato. Ele podia dizer assim, as contas foram aprovadas com ressalva, sem juntar o extrato. E agora o tribunal reforma, aplica uma penalidade sem dar. Ou seja, ao meu ver, vai haver um julgamento não isonômico ainda com relação, porque a falta do extrato completo também poderia dar a oportunidade de você ter, como o ministro ele podia estar lá. E não juntou, porque por algum esquecimento o juiz entendeu que era a aprovação com ressalva, e aí? Então, desembargador Almiro, Vossa Excelência é favorável à questão de ordem? Vamos votar só pura e simplesmente a questão de ordem, desembargador Almiro. Porque a questão de ordem, senhor presidente, é muito palpitante. É muito palpitante. É uma questão que a aplicação do artigo 10 certamente vai ser um ponto tormentoso do novo Código de Processo Civil. E que aqui, inclusive, precisamos lembrar que é uma norma que nem sempre é pertinente para ser aplicada. Vossa Excelência me permite, desembargador? O ministro Gilmar Mendes, salvo engano, numa das suas últimas sessões, recentíssima, e foi acompanhada a unanimidade do TSE, que não se aplica a matéria eleitoral o novo Código de Processo Civil. Pois é o primeiro questionamento. Em sua inteireza, eu não vejo a possibilidade de não aplicar nada do novo CPC. Agora, vamos debater aqui, acredito que muitas vezes, se determinada norma deve ou não ser aplicada. Dizer que nada se aplica, eu acho muito difícil, porque não temos uma legislação totalmente autônoma processual. Então, mas também se o TSE assim disser, nos caberá assim fazer. Mas não sei, não acredito, infelizmente, que resolvamos de forma tão simples,
porque eu não sou exatamente um entusiasta desse novo código. Não cabe aqui realmente seria alongar demais se eu fosse tratar aqui da minha opinião pessoal sobre o código. Mas, com certeza, esse artigo 10 é um artigo que influenciará demais, não apenas aqui nesse tribunal, em todas as unidades, em todos os tribunais. E a aplicação dele, em sua forma literal, talvez haja um exagero, não sei, mas se não inviabilizar, chegará próximo de inviabilizar os julgamentos. Ninguém vai concluir, vai ser muito difícil concluir um julgamento na sessão na qual ele se inicia. Principalmente julgamentos mais complexos. Que é lógico que eu não estou falando do que é muito simples. Mas julgamentos nos quais surjam questões periféricas, jurídicas, e quase sempre surgem, porque num tribunal no qual 7 pessoas podem manifestar suas opiniões jurídicas e mais um 8º em sessão, que é o representante do Ministério Público Eleitoral, é muito difícil que numa questão mais elaborada, rebuscada, não surja um fundamento novo, para usar o termo da norma, que é fundamento. Se passarmos a entender literalmente que qualquer argumento jurídico novo, fundamento jurídico novo, que surja na sessão, demande ouvir as partes, como eu disse, vai ser muito difícil finalizar uma sessão de julgamento que foi iniciada. Então, eu sou, desde já, manifesto que realmente sou avesso à aplicação desse artigo 10 em sua literalidade. Mas aspectos mais minuciosos fatalmente precisarão ser enfrentados caso a caso. E essa, para mim, é a grande dificuldade que o Código traz, porque abre um leque de dúvidas que poderá ensejar a nulidade de muitos julgados. E daqui que isso reste pacificado, no âmbito dos tribunais a quem cabe pacificado, STJ, do TSE, talvez até do próprio STF, teremos muitas intercorrências processuais. Agora, no caso específico, é certo que o artigo 10, na própria mens legislatoris, procurou caracterizar um dito princípio da não surpresa que se quer trazer para o Código de Processo Civil. A doutrina muito lutou e se conseguiu colocar nessa norma. Havia até quem defendesse que antes dessa norma ele já existiria. Uma coisa é a ampla defesa, outra coisa é essa não surpresa, porque, como eu disse, argumento jurídico em julgamento fatalmente vai surgir. É lógico que o juiz não pode tomar questões fáticas novas. E isso até o próprio Código de 73 sempre limitou por demais, mas argumento jurídico sempre vai surgir. E aqui, ao meu sentir, no máximo se estaria diante de um argumento jurídico, já que os fatos são pertinentes à propositura da demanda, à tramitação dela em primeiro grau, que é uma omissão que teria havido já na apresentação das contas. Quando eu falo em propositura, eu quis me referir à apresentação das contas, mas, sobretudo, e aqui eu acho que o doutor Sérgio foi em cima do ponto, é uma questão que era para ter sido objeto das contrarrazões. E aí, no caso, eu vou divergir do doutor Glauber, porque não existe esta zona de conforto para quem responde um recurso. Quem responde um recurso tem de contar com a possibilidade, a parte contra quem um recurso é interposto tem de contar com a possibilidade de perder. As contrarrazões existem exatamente por isso, para que a parte seja chamada a ver os argumentos pelos quais a parte adversa entende, ou o Ministério Público, se for o caso, entende que a decisão deve ser reformada, e, diante destes argumentos, apresentar a sua defesa. E aqui essa oportunidade foi concedida. Agora, eu creio que é extravagante se transferir este contraditório para o próprio judiciário. E é aqui que eu acho que é preciso que nós, e que, sobretudo, as cortes superiores, que darão a palavra final, firmem essa questão. Não existe contraditório com o magistrado. Contraditório existe entre as partes. Não deve existir contraditório com o magistrado. E no instante em que nós começamos essa dialeticidade entre argumento jurídico do julgador e manifestação das partes,
nós trazemos um verdadeiro contraditório para o âmbito das decisões judiciais e em decisões diferidas, como é o caso dos tribunais, a situação é muito pior, porque é um julgamento que se inicia e se conclui depois de 3, 5, 7, 11 pessoas falarem. E fatalmente imagine um julgamento do STF no qual não vai surgir um argumento no voto dos ministros que votam após o relator. É quase impossível. E imagine se todos os casos, todas as vezes, o STF tiver a dizer, olha, agora as partes vão se manifestar sobre o argumento X. Não vai terminar nunca o julgamento, ou vai terminar depois de muito tempo. Então, por isso que vejo com muita preocupação a norma. Aqui mesmo hoje, em uma sessão, nós já estamos vendo que o que julgamos neste aqui inviabilizaria terminar esse processo e o anterior. Então, precisa haver um certo cuidado em relação a isso, e eu penso que, mesmo pela mens legislatores, que pretendia trazer ao máximo, trazer da maior forma possível, da forma mais exagerada possível, este princípio da não surpresa, ainda dentro desta filosofia, a hipótese aqui não seria de aplicá-lo, porque a questão foi trazida, segundo foi dito, no recurso. Então, por esta razão, eu acompanho o relator no seu... Senhor presidente, 10 segundos, prometo, pode marcar no relógio. Só para colocar mais polêmica, as contrarrazões foram apresentadas na vigência do Código anterior. Se julgado hoje e ele tivesse apresentado, esses documentos não teriam sido nem conhecidos. Então, a surpresa, eu continuo entendendo que está presente aqui, porque não poderia, à época, agir de forma diferente, porque deveria tê-lo apresentado na primeira oportunidade, lá no primeiro grau. E, contrariamente ao doutor Almiro, eu sou entusiasta do CPC, do novo CPC, embora não tenha lá tem atuação na Câmara Criminal, mas eu acho que ainda vamos comemorar muito. Ok. Desembargador Sérgio mantém, não é, desembargador? Mantém. Ok. Desembargador Alceu. Também mantém. Se for oportunizado as contrarrazões, eu não vejo essa defesa. Tá bem. Esse artigo 10 vai contra o princípio da razoabilidade da duração do processo. O exemplo é essa sessão agora aqui. Pois é. Do processo. Imagine. Desembargador Vladimir. Presidente, eu vou acolher a questão de ordem levantada pelo desembargador Glauber, porque eu entendo que é sim um fato relevante para o processo, e o partido recorrido, o prestador de contas, ele efetivamente se fiou em toda a produção de documentos que estava nos autos para ter a convicção de que esse elemento não seria suficiente para dar outra sorte às suas contas. E eu ressalto aqui, eu pedi para ver os autos, enquanto o doutor Almiro votava, o parecer do Ministério Público precedente à sentença já abordava essa questão da ausência dos extratos completos como fator de rejeição das contas, mas sequer o partido foi intimado desse parecer, que inclusive a nossa regulamentação impõe que dos pareceres que opinem ou pela desaprovação ou pela aprovação com ressalva, o interessado seja intimado para sobre ele falar. O partido sequer foi intimado desse parecer do Ministério Público de primeira instância. A intimação só se deu já na fase recursal, quando o MP apresentou o seu recurso contra a sentença de aprovação com ressalvas. Então, por essa razão, e também me fiando, senhor presidente, na disposição do parágrafo 1º do artigo 37, que é uma redação que está presente desde a redação original da Lei 9.096, a Lei dos Partidos Políticos, que permite, sim, à Justiça Eleitoral, a qualquer momento, colher informações suficientes para bem instruir os processos de prestação de contas. Eu acolho a questão de ordem levantada pelo desembargador Glauber. Ok. Desembargador Luiz Gustavo. Senhor presidente, a questão é bem... O debate é bem acalorado, a gente já pôde ver que existem várias nuances. O que eu vejo é o seguinte, há um julgamento que foi pela aprovação com ressalva, e isso aí eu vou adotar, em parte, as palavras do Dr. Glauber, que ele ficou numa zona de conforto, porque ele teve a sua prestação de contas
aprovada com ressalva. Ocorre que, pelo que eu estou verificando dos debates aqui feitos e do próprio voto e relatório do eminente doutor Sérgio Maia, o que acontece é que o fundamento do recurso era exatamente a falta desses documentos. E até sob o ponto de vista do artigo 10, e aqui eu não vou entrar diretamente, mas até sob o ponto de vista do artigo 10, o artigo 10 do novo CPC ele é bem claro em dizer, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Então, por essa linha, como aquela zona de conforto mencionada foi abalada pela pretensão recursal do Ministério Público, e dessa pretensão recursal tinha como fundamento exatamente a ausência dessa documentação, e houve a efetiva intimação para oferecimento de contrarrazões com relação à oportunidade de manifestação, foi dada. Então, nessa linha, eu peço venha o entendimento do desembargador Glauber, do Dr. Vladimir, no sentido da questão de ordem, mas eu acompanho o entendimento do relator pelo não acolhimento da questão de ordem. Então, eu colhi dos votos, foi rejeitada a questão de ordem e aí, por maioria. Avançando no mérito aí, senhor presidente, eu acompanho, pedindo venha ao relator, a divergência no sentido de reduzir a suspensão do repasse de 9 para 6 meses, não é isso? É porque, na Até verdade... porque tem precedente também nesse sentido. Tem. Eu acho que, se o máximo é 12 meses, aplicar 9 já estaria bem próximo da sanção máxima aplicável, né? Então, por isso que eu acompanho o doutor Vladimir no pensamento, no entendimento, agora divijo, porque eu acho que 2 meses talvez fosse muito pouco. Foi. Não, na verdade, eu me manifestei, trouxe a reflexão da Corte para que fosse, no máximo, 6 meses. Ok. Até 6 meses. Até 6 meses. Ok, vamos colher o voto do desembargador Almiro agora, no mérito. Senhor presidente, eu acho, nobres colegas, eu acho que é muito tênue e muito pequena a distinção entre o presente feito e a demanda na qual nós aplicamos o impedimento de 9 meses. Não me parece que essa diferença entre parte dos extratos como um todo, seja suficiente para ser levada em conta numa dosimetria. Não consigo ver essa relevância. Então, por esta circunstância, eu acompanho integralmente o voto do relator. Ok, proclamo o resultado. O tribunal, a unânime de voto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, votou pela reforma da sentença recorrida e, por esta razão, em consonância com o parecer ministerial, votou também pelo provimento do recurso eleitoral, com a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário, senhor presidente, pelo período... Desculpe, pela ordem. Nesse caso, Vossa Excelência não temos um empate, porque os dois não se somam aos 6? Não, porque na verdade, assim, 3 votaram por 9 meses. 2 por 6 e 1 por 2. Eu não sei se estaria em empate essa votação, já que os 2 meses está reduzindo também. Doutor Almiro vota pelos 9 meses. Doutor Alceu pelos 9 meses. Pelos 9. Mas eu imagino, mas aqui, Vossa Excelência, matematicamente não temos um empate, mas juridicamente temos. Juridicamente temos, porque 3 votos votou. Com relação apenas à punibilidade. Com relação à desaprovação, essa... Não é? Isso. Mas então, eu acho que Vossa Excelência tem que desempatar. Eu desempato com o relator. Não, para evitar embargo de declaração, né? Depois. Ok, pelo prazo de 9 meses, nos termos do voto do relator. Bem, gente, temos agora o outro recurso eleitoral, alistamento eleitoral, revisão de São Francisco do Oeste, relatoria do desembargador Alceu Cico. Não mesa. Retirando de pauta. Retirando de pauta, não pauta. Não pauta. E o seguinte,
Representação, doação do recurso acima do limite legal. Pessoa jurídica. Vossa Excelência é o relator. Esse está em mesa. Esse está em mesa, pode representação relatar. número 4131. Doação de recursos acima do limite legal. Relatório. Recurso interposto por Barros de Paiva ME contra a sentença do juízo da 48ª Zona, que o condenou com suporte ao artigo 81 da Lei 9.504 ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 62.999,40, bem como proibição de participar de licitações de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos por doação acima do limite legal de campanha eleitoral. Em razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a prova que ensejou a representação foi obtida irregularmente, vez que na cautelar preparatória de quebra de sigilo fiscal pelo Ministério Público proposta não observou contraditório e ampla defesa, inexistindo prévia manifestação do réu. No mérito, defende a revogação, diante da revogação do artigo 81 da Lei 9.504, pela Lei nº 13.165, a não aplicação das penalidades contidas neste dispositivo. Sustenta ainda a sua equiparação ao empresário individual, a fim de que sejam aplicados os limites de doação impostos às pessoas físicas, de acordo com o artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.504. Contra as razões das folhas 85 a 87, o Procurador Regional opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. E é o relatório. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? Quanto à preliminar, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa, pelos motivos alegados no recurso, não deve prosperar, posto que, de acordo com o entendimento consolidado nas cortes eleitorais, em procedimentos cautelares preparatórios para fins de representação por doação eleitoral acima dos limites, o contraditório é diferido ou postergado para o momento da defesa, na representação dela decorrente. Assim, não há que se falar em nulidade, pois a defesa é exercida em oportunidade própria, no curso da representação. Nesse sentido, as seguintes decisões. Trago 2 decisões, peço permissão para não ler. Uma do TSE, datada de 2014, mais 2014, e uma outra também do TSE, da relatoria do ministro Marli Marques Ferreira, de 23 de novembro de 2015. Assim, rejeita a preliminar e é como voto. Alguma discordância quanto à preliminar? Rejeitada a preliminar, unanimidade de voto. Mérito como voto? No mérito, o cerne da questão é o descumprimento do limite fixado para a doação de campanhas eleitorais por pessoa jurídica, estabelecido no artigo 81 das Leis das Eleições. De fato, esse dispositivo foi revogado pela Lei 13.165. Entretanto, sabido que as disposições referentes ao direito material não têm aplicação imediata, aplicando-se a lei vigente da época dos fatos. Porém, no caso subjúdice, constata-se uma peculiaridade que afasta a incidência do citado artigo 81, conduzindo à aplicação do artigo 23 do mesmo diploma, como, aliás, quer o recorrente. Sendo a empresa doadora firme individual do ramo de transporte rodoviário de cargas, conforme o comprovando de situação cadastral da Receita Federal, a atividade empresarial é desenvolvida pela própria pessoa física. Neste caso, o patrimônio do empresário individual confunde-se com o pessoal, não havendo distinção entre obrigações e responsabilidades, ostentando natureza jurídica de pessoa física para todos os efeitos. Nessa situação, o TSE e TREs vêm aplicando o limite previsto no parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 23 da Lei 9.504, conforme o seguinte julgado. Então, trago uma decisão também do TSE, datada de 13 de maio de 2014, está disponibilizado, peço permissão para não ler. Dito isto, verifica-se que o representado teve rendimento bruto em 2013 na ordem de R$ 120.006,09, doando quantia que perfez o valor de R$ 15.000, excedendo o limite legal de 10% estabelecido no artigo 23 citado, em apenas R$ 2.999,39.
Desta forma, a fixação da pena pecuniária em face do diminuto valor da extrapolação do limite deve ser aplicado no seu mínimo legal, ou seja, 5 vezes o valor excedido, perfazendo o total de R$ 14.996,94. Observando ainda, senhor presidente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado o reduzido valor do excesso, afasta a condenação da proibição de participar de licitações públicas e contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo provimento parcial para reformar a sentença, reduzindo o valor da multa para R$ 14.996,95, valor que deverá ser atualizado pela Selic, bem como afasto a penalidade prevista no parágrafo 3º do artigo 81 da Lei nº 9.504/97, e é como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador, como voto, desembargador Vladimir Capistrano. Presidente, essa peculiaridade do processo, por se tratar de uma microempresa, empresa individual, desculpe, nos livrou, vamos dizer assim, de uma discussão sobre esse artigo 81. E não por conta da Lei 13.165, que eu não vejo maiores discussões quanto a ela, e sim em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI do financiamento de campanha, em que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional os dispositivos que tratavam do financiamento de pessoa jurídica e deixou de modular os efeitos da decisão, porque houve falta de quórum naquele momento da sessão, alguns ministros tinham ido embora e o presidente queria proclamar o resultado. Essa discussão já está ocorrendo em alguns tribunais. Eu pude perceber que o Tribunal de São Paulo afastou a possibilidade de deixar de aplicar sanção por decorrência dessa decisão, alegando que a decisão só se aplica das eleições de 2016 em diante, mas eu até procurei essa decisão, se não me engano, do TRE do Paraná ou de Santa Catarina, ou do Mato Grosso, daquela região ali, centro-oeste e sul, e o tribunal aplicou sim esse entendimento de que com a inconstitucionalidade do dispositivo estaria afastada a penalidade também. E como o Supremo não deu efeitos, não modulou os efeitos da decisão, estaria alcançado todo o dispositivo. É uma discussão que nos livramos dela hoje à tarde, mas que pode ser que ela chegue aqui a qualquer momento. Bastou do artigo 10. E de qualquer modo, com essa pequena digressão que foge, inclusive, o objeto direto do processo, porque aqui efetivamente não está a discussão, já que está se aplicando o artigo 23 e não 81, eu acompanho o relator. Como voto, desembargador Luiz? Acompanho o relator. O voto está bem fundamentado, senhor presidente, e, de fato, a sanção merece uma diminuição e deve ser reduzido para o mínimo previsto na legislação, 5 vezes o valor que excedeu. Nesses termos, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Glauber? Também, senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Almiro Lemos? Com o relator. Proclamo o resultado do tribunal, a unidade de voto em consonância com o parecer do Procurador Regional Legal, conheceu e negou o provimento nos termos do voto do relator. Vamos aqui na pauta ao seu ciclo. Tem, desembargador Vladimir, tem 2 processos que inicialmente foram pautados. Saiu só depois nem os estudantes aguentaram. Ele foi inicialmente pautado, o primeiro, 854, veiculação de propaganda partidárias, e o outro é alistamento eleitoral, inserção eleitoral, também propaganda eleitoral, no caso. Foi feita uma primeira publicação de pauta e uma segunda, já dessa vez com a Vossa Excelência não relator. Está em mesa esses dois? Estão em mesa, Excelência, ambos os processos. O primeiro é o 854, trata-se de veiculação de propaganda partidária. O partido requerente é o PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Estão atendidos, senhor presidente, todos os requisitos legais. O partido... Você não tem mais não. O partido apresentou o número de deputados que permite as inserções diárias em 20 minutos.
O parecer do Ministério Público é pelo deferimento do pedido e é nesse modo que eu voto, senhor presidente. Consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto, deixa eu ler exatamente como está o dispositivo, de modo a autorizar a veiculação da propaganda partidária gratuita sob a forma de sessões para o primeiro e segundo semestre do ano de 2017, nas datas correspondentes ao plano de mídia ajustado, devendo o referido partido político guardar fiel observância ao disposto no artigo 45 da Lei 9.096. Como voto? Ok. Como vota o desembargador Luiz? Acompanho integralmente o relator. Como vota o desembargador Glauber Rego, desembargador Almiro Lemos? Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sérgio Maia? Também com o relator. Desembargador Alceu? Da mesma forma com o Proclamo o relator. resultado nos termos do voto do relator. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.